Olá, meus alunos, vamos ver mais um sistema aqui linear 4x4, né? Ou seja, 4 equações e 4 incógnitas. As incógnitas são P, Q, R e S. Então são 4 equações, 4 incógnitas e a gente vai fazê-lo por escalonamento. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é qual equação eu vou deixar lá em cima, qual que eu vou fixar lá em cima. Então fixem essa aqui mesmo, tá vendo? Dê preferência para que tiver sem coeficiente, né? Que tiver com menos coeficiente possível. Então aqui de cima ela está só as incógnitas, né? Ou seja, os coeficientes são os números que acompanham. Por exemplo, aqui o coeficiente aqui é menos 2, aqui o coeficiente é 7, aqui é menos 11, aqui é 2, aqui é 5, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 10, aqui é 1. Quando não tem número, né? O coeficiente é 1. Então dê preferência para colocar ali em cima que tiver coeficiente 1. Então essa equação eu vou fixá-la aqui, ela vai ficar fixa em primeiro aqui. Então já copio ela aqui e aí a partir dela, né, eu vou multiplicá-la para eliminar primeiramente o P. Então eu vou olhar para ela e para essa segunda equação aqui, olha, vou olhar só para as duas primeiras equações. Qual número eu tenho que multiplicar esse P aqui para cancelar com esse menos 2P? Então aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? Vou multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar assim, olha, 2P mais 2Q mais 2R mais 2S igual a 4. Né? O termo independente, o número aqui, eu também multiplico por 2, tá certo? E a segunda equação eu só repito do jeito que ela está. Pronto, repeti. Agora eu vou somar as duas. Quando eu somar 2P com menos 2P, vai cortar, né? Vai dar 0P, então eu não preciso colocar nada. 2Q com 7Q dá 9Q. Menos 11R mais 2R dá menos 9R. E 2S mais 2S, 4S. E os termos independentes, 4 mais 0, 4. Essa segunda equação, ela também vai ficar fixada aqui já. Ela eu não preciso mais mexer, então vai ficar 9Q. Eu coloco um tracinho aqui para diferenciar o 9 do Q, tá? Porque eles têm o mesmo desenho, né? Então eu coloco um tracinho para distingui-los, tá? Então ficou assim, ó. Por enquanto o meu sistema linear está assim, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e anular o P da terceira equação, tá? Então eu vou olhar para a primeira e para a terceira equação. Qual número eu tenho que multiplicar, né, o P aqui, para cancelar com esse P? Então, aqui está fácil de ver, né, que esse número que eu tenho que multiplicar é o menos 1. Então, multiplicando por menos 1, o que vai acontecer na prática? Só mudar o sinal de todo mundo. Então, a primeira equação vai ficar menos P, menos Q, menos R, menos S igual a menos 2. E a terceira equação eu só repito. Pronto, repeti a terceira equação, agora eu vou somar as duas equações. O menos P com o P ele corta, né? Então vai dar 0, né? Então não preciso pôr nada. Menos 2Q menos Q dá menos 3Q. 5R menos R dá mais 4R. Menos S, menos 2S. E 2 menos 2, 0. Então essa daqui vai ser a minha terceira equação, olha. Ela ainda vai sofrer alteração, por quê? Porque no sistema linear escalonado, né, a primeira equação tem um sistema 4x4. A primeira equação tem as 4 incógnitas, a segunda equação tem as 3 incógnitas, a terceira equação deveria ter só a R e o S. Tá? Só as duas últimas incógnitas, e a quarta equação ela teria que ter só uma incógnita, só a incógnita S. Assim ficaria o sistema escalonado, tá certo? Então eu deixei ele de vermelho porque ele ainda vai sofrer alteração, tá? Agora a gente vai olhar para o primeiro e para a primeira e para a quarta equação desse sistema. Então eu tenho que eliminar o P da quarta equação agora. Então, esse P eu tenho que multiplicar por quanto para eliminar com esse 3P? Então, ele vai multiplicar por menos 3, né? Quando eu multiplicar por menos 3, vai ficar assim, ó. Bom, então eu multipliquei por menos 3, eu dei um cheguinho para cá, tá? Para sobrar um pouquinho de espaço aqui. Então, eu vou multiplicando por menos 3 a primeira equação, vai ficar menos 3P
menos 3Q, menos 3R, menos 3S, igual a menos 6, tá? E a última equação eu só repito. Pronto. Repeti, agora eu vou somar as duas equações. Tá vendo? É o mesmo esquema em todos. Tá? Eu tenho que eliminar primeiro o P, né? Você vai multiplicar sempre a primeira equação para conseguir eliminar o P das outras equações. A primeira vai ser a única que vai ficar com o P. Agora eu vou somar, né? Menos 3P mais 3P dá 0, P, então eu corto, não preciso colocar nada. Menos 3Q dá menos 6Q. 10R menos 3R dá mais 7R. Menos 3S mais S dá menos 2S. E 6 menos 6 dá 0. Então essa equação, ela também está com 3 incógnitas. Eu vou colocá-la de vermelho aqui, porque ela vai sofrer alteração também, tá? E eu vou apagar esse rascunho aqui, né? Essas continhas que eu coloquei aqui de vermelho são rascunho. Eu vou apagá-la aqui. Bom, apaguei o rascunho que eu tinha colocado aqui. Copiei de novo as duas primeiras equações que já estão escalonadas. E agora eu vou escalonar aqui a terceira e a quarta equação, né? Só que agora eu não vou mais pegar como referência a primeira equação. Agora eu vou pegar como referência a segunda equação. A segunda equação que eu vou multiplicar agora. Então eu tenho que eliminar o Q, ó. Como eu tenho que eliminar o Q, eu vou pegar a segunda e a terceira equação. Mas aí você fala assim, nossa, mas e agora? O 9Q é maior que o menos 3Q, né? Então vamos fazer com que o menos 3Q vire 9Q. Então não preciso multiplicar obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar a segunda, não. Eu tenho que eliminar o Q da terceira equação. E para isso eu vou multiplicar a terceira equação por 3. Quando eu multiplicar a terceira equação por 3, né, você vai copiar a segunda equação do jeito que ela está. Copiei a segunda equação do jeito que ela está. E a terceira equação eu vou multiplicar por 3. Por que eu vou multiplicar por 3? Porque daí, olha, o 9Q vai ficar negativo e eu vou conseguir cancelar com esse 9Q aqui. Vai ficar mais 12R menos 6S e 0 vezes 3 dá 0 mesmo. Agora eu somo as duas equações. 9Q menos 9Q dá 0. 12R menos 9R dá 3R. Menos 6S mais 4S dá menos 2S. E 4 mais 0 dá 4. Então, olha, essa terceira equação, ela já está escalonada. Então, eu já fixo ela aqui. Vou colocar ela de azul aqui, ó, porque ela não vai mais alterar. E agora, eu vou ver a segunda e a quarta equações, olha. A segunda e a quarta. Aí você fala assim, nossa, e agora? O 6, ele não tem um número que multiplique para dar 9, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia multiplicar o 9 por 6, que dá 54, e o 6 por 9, que também dá 54. Ou então eu posso ver assim, um múltiplo que eles têm em comum, né? O menor múltiplo que eles têm em comum entre o 9 e o 6 é o 18, né? O 18 tem na tabuada do 9 e tem na tabuada do 6. É o MMC, né? Se você quiser tirar MMC de 9 e 6, olha, vai ficar assim. Aí você multiplica 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Né? Então, 18 tem na tabuada tanto do 6 como do 9. Então, eu tenho que fazer com que esses dois números virem 18. Ou então, se você quiser, você pode simplesmente multiplicar essa segunda equação por 6 e a quarta equação por 9. Mas eu vou multiplicar a segunda equação por 2 e a última equação por 3. Porque daí quando eu multiplicar a segunda equação por 2, vai ficar assim, olha, 18Q menos 18R mais 8S igual a 8. E a quarta equação, quando eu multiplicar ela por 3, vai ficar menos 18Q. Tá vendo por que eu multipliquei por 2 e por 3? Para que ambos dessem 18Q. Com o sinal oposto eu vou poder cortar o Q. Aí, 7 vezes 3 dá 21R, menos 2S vezes 3 dá menos 6S, e o 0 vezes 3 dá 0. Agora eu posso somar as duas equações, 18Q menos 18Q dá 0, 21R menos 18R dá 3R, 8S menos 6S dá mais 2S, e 8 mais 0 dá 8, olha. Vou colocar ela de vermelho aqui, porque ela ainda vai ter alteração. Se eu quisesse, eu já podia resolver aqui, olha. Tá vendo? Essas duas últimas equações já dá para mim começar a resolver e somar direto, né? Já ia dar 6R igual a 12, tá vendo? Ia cancelar o 2S aqui, né? E já ia conseguir resolver, achar o valor de R. Achando o valor de R, você substitui, acharia o valor de S. De posse do valor de R e S, você substituiria na segunda equação, acha o valor de Q.
E sabendo o valor de Q, R e S, você substitui na primeira equação e acha o valor de P, né, na primeira equação. Mas, como a gente está vendo escalonamento, eu vou escalonar essa última equação também. Copiei aqui de novo, tá? Essa última equação aqui eu vou apagar, né, porque ela não está escalonada ainda. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a terceira e a quarta equações, olha. E aí eu vou eliminar o R, a incógnita R da quarta equação. Então, você olhando para essas duas aqui, olha, tá fácil de ver por quanto eu tenho que multiplicar, né? Qualquer uma das duas. Vou multiplicar de cima por menos 1. Tá? Então, quando eu multiplicar de cima por menos 1, ó, multiplica ela por menos 1. Na prática, é só a gente mudar o sinal, né, de todo mundo. Então, ela vai ficar assim, ó. Menos 3R mais 2S igual a menos 4. E a de baixo eu repito, e aí eu já somo as duas equações. Menos 3R mais 3R dá 0. 2S mais 2S dá 4S. 8 menos 4 dá 4. E aí, essa daqui vai ser a quarta equação. Pronto, o sistema está escalonado. A primeira equação ela tem as 4 incógnitas, P, Q, R e S. A segunda equação tem 3 incógnitas, né, Q, R e S. A terceira equação tem 2 incógnitas. E a quarta equação tem apenas uma incógnita. Eu começo resolvendo pela quarta equação. Olha, 4S igual a 4. Aí o S está multiplicando, passa dividindo, né? Então, o S vai ser igual a 1. Achou o valor de S, aí fica fácil, né? Você vai substituindo o 1 no lugar do S, acha o R, substitui RS aqui na segunda equação, acha o Q, substitui QRS na primeira equação e acha o valor de P. Espero que tenham entendido. Grande abraço e bons estudos para vocês.